Prontinho, já estamos aqui gravando. Então, a nossa mesa redonda hoje, a gente vai falar sobre esse livro aqui, O Mito do Empreendedor. Essa foto, inclusive, é uma foto do meu arquivo pessoal. Ela tá cheia de post-it ali. Esse daqui, ó. Um dos poucos livros que eu marquei tanta coisa assim, porque ele é muito bom do começo ao fim. Tem muita informação super relevante, tanto para quem vai começar um negócio, quanto para quem começou, como para quem já está no nível mais avançado também. Enfim, ele cabe em todas as nossas fases, enquanto empresa, enquanto empreendedor. Ele é super interessante. Alguém já teve a oportunidade de ler esse livro? Comenta no chat para mim se alguém já leu, se alguém já ouviu falar, só para eu saber como é que vocês estão. Estou acompanhando vocês por aqui. A Alice está lendo. Muito bom. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui no livro do Mito do Empreendedor, ele vai pegar vários pontos e eu trouxe 3, que basicamente é o livro quase todo, mas a gente vai falar rapidinho sobre cada ponto desse. No primeiro momento, a gente vai entender o que é esse mito do empreendedor, por que esse termo, o que é que ele fala para a gente com relação a isso. No segundo momento, a gente vai falar sobre a Revolução Tony Kay, que é o que o autor, o Michael Gerber, ele visualiza que precisa existir dentro de uma empresa. E na terceira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre como criar uma empresa que funcione. Ele vai dar ali meio que um passo a passo, as estratégias para que você coloque na sua empresa, né, comece a executar dentro da sua empresa tudo que você aprende dentro desse livro. E para começar, ele já começa foi ótimo, né? Ele já inicia assim, ó. Acredito na possibilidade de que em cada empresa haja alguém enlouquecendo lentamente. Então, a galera que trabalha aí quase que uma eu presa, sozinho praticamente, do começo ao fim do negócio, dá umas leves surtadas aí, né? De vez em quando. Ó, o pessoal ainda não está começando a ler, mas a gente vai... Se ficar até o final aqui, vai rolar sorteio desse livro, viu? Vai que você ganha, e aí você pode ler ele todinho. Então, fala para mim se vocês já surtaram aí em algum momento, empreendendo, quase que não é eu presa. Eu acho que tem um delayzinho, né? Toda então... hora. Oi? Toda hora um surto. Oi. Normal. Vocês não estão sozinhos. Surtar é quase que unânime. Todo mundo passa por alguma fase assim. Mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui aprendendo bastante coisa. Vocês vão ter vários insights aí do que aplicar no negócio de vocês também, tá? Esse livro ele é um clássico. Ele vai ajudar muito vocês com essa parte. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um vídeo que eu quero que vocês entendam o que ele quer dizer com esse título, O Mito do Empreendedor. Vou dar um play aqui. Qual é o mito do empreendedor? O mito do empreendedor é quando a gente olha para a pessoa que empreende como um herói, uma pessoa que desbrava dificuldades, que passa por muitos obstáculos e sempre vence no final. Essa pessoa se desgasta tanto, geralmente porque ela sempre quer cuidar de todos os problemas sozinha, e a empresa dela nunca pode ficar sem ela. No momento que a pessoa sai da empresa, a empresa para de funcionar. E é justamente com esse mito que a gente tem que acabar. A gente tem que construir uma empresa que não vai acabar no momento que a gente não está nela. Então, esse livro, ele vai falar sobre essas crenças de que o empreendedor, né, a gente imagina que o empreendedor que é aquele herói, uma pessoa que está o dia inteiro para cima e para baixo, que não para nem por um segundo. E essa visão do empreendedor, ela dificulta muito a nossa jornada, porque a gente imagina que só nessa loucura, nessa vida de super-herói, é que a gente está fazendo, de fato, um trabalho interessante, um trabalho importante. E, na verdade, a gente precisa desmistificar essa crença para que a gente consiga ter um resultado melhor. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Se puder desligar, acho que é melhor. Dá uma olhadinha. Então, vamos lá. O que geralmente faz com que os problemas de uma empresa comecem? É justamente o que faz a empresa começar. O que isso quer dizer? Geralmente, a gente começa a empreender porque a gente é muito bom em fazer alguma coisa. A gente é muito bom em uma habilidade. Por exemplo, um mecânico que abre uma oficina, uma cabeleireira que abre um salão, um personal que abre uma academia. A gente tem aqui mais ou menos esse padrão. A gente é muito bom em alguma coisa, em alguma habilidade, a gente vai abrir o nosso próprio negócio. E geralmente é um empregado de alguém antes,
né? Em algum momento a gente se pergunta, por que é que eu estou trabalhando para o meu chefe? Vou abrir minha própria empresa. Só que uma empresa é diferente do que se faz nessa empresa, né, enquanto produto, enquanto serviço. E é justamente aí que os problemas eles começam a aparecer. Alguém aqui empreende por um outro motivo? Não tem nada a ver com essa questão de ser muito bom em alguma coisa, e aí foi empreender, é uma área que não tem nenhum conhecimento, simplesmente teve a visão e começou o negócio? Ou está todo mundo nessa pegada de ser muito bom tecnicamente em alguma coisa e abrir o próprio negócio? Se puderem responder no chat, eu estou aqui olhando vocês. Alice, não sabia se ia conseguir, só fui. Você não era empregada de ninguém antes, né? Entendi. Perfeito. Acho que o restante do pessoal está mais ou menos na pegada de empreender, né? De começar a empreender, sendo muito bom tecnicamente em alguma coisa. Na minha área, vou abrir meu negócio. Perfeito, Marcos. Perfeito, Marcão. Muito bom. Todo mundo, basicamente, aqui, no 50-50, acredito. Meu pessoal que está aqui, que eu conheço mais de pertinho. Então, uma parcela realmente veio dessa habilidade e a outra galera resolveu meter as caras mesmo não sendo o nicho ali de início, né? Muito bom. Então, a gente precisa entender que dentro do empreendedor, dentro da pessoa que é dona do próprio negócio, existem 3 personalidades, tá? O empreendedor, de fato, o administrador e o técnico. E essas 3 personalidades, elas quase sempre estão em conflito entre elas. O empreendedor é a personalidade empreendedora que transforma ali a condição mais trivial em uma oportunidade excepcional. O empreendedor, ele é visionário, sonhador, criativo, vive no futuro. Ou seja, a pessoa que tem visão. É aquela que está ali articulando, né? Pensando nas ideias, tendo insights diferentes. Essa é a personalidade do empreendedor. A do administrador é uma personalidade mais pragmática, né? Sem um administrador, a gente não teria aí planejamento, ordem, nem previsibilidade. Enquanto o empreendedor ele vive lá no futuro, o administrador ele vive no passado. É o cara das planilhas, o cara que gosta de organizar as coisas. O técnico, ele sabe que se não fosse por ele, haveria muita gente pensando no futuro e no passado e ninguém realizando. Então, ele vive aqui no presente e o seu lema é: se quer bem feito, faça você mesmo. Geralmente, essa personalidade técnica é a que mais sobressai na maioria dos empreendedores que estão iniciando o próprio negócio, por exemplo. Vocês conseguem identificar qual é a personalidade que predomina em vocês? Vocês conseguem identificar? Para mim, Débora é administradora. Gosto muito de planejar, vivo no campo ali de planejamento, de organização, de planilha, mas fico me policiando para colocar a técnica, né, a executora em ação também, e a empreendedora também consigo alimentar ela um pouco. Vocês conseguem identificar qual é a personalidade que vocês têm mais forte? Eu acho que eu sou empreendedor. Eu penso mais no futuro, não tenho muita noção de administração. Entendi. Mais alguém? Pronto, vamos seguir. E o que é que a gente precisa fazer com essas 3 personalidades, tá? A gente tem... E as 3 personalidades, elas não recebem as mesmas oportunidades, né? Se elas não recebem as mesmas oportunidades, a empresa, ela fatalmente vai refletir esse desequilíbrio. Ou seja, nós, enquanto donos do nosso próprio negócio, nós precisamos alimentar essas 3 personalidades que habitam em nós, né, que devem habitar em nós, de forma ali equilibrada, para que todas elas tenham a chance de sobressaírem no negócio. Porque se a gente tem só a pessoa técnica, só a personalidade técnica, sem o empreendedor e sem o administrador, a gente vai fazer sem direcionamento algum. Então, a gente vai ali, muitas vezes, chegar no final do dia e vai ter ido para um caminho completamente diferente do que a gente queria, por exemplo. Então, se a gente tem ali a personalidade do empreendedor sem o técnico e sem o administrador, é um cara que nunca vai sair do papel. É um cara que vai estar sempre pensando, idealizando lá no futuro, mas ele não vai ter ninguém para executar e organizar aquelas ideias. E se existe só o administrador, né, sem o empreendedor e sem o técnico, não vai sair do lugar também. Então, é muito importante que a gente equilibre essas 3 personalidades, que a gente dê espaço para que elas existam ali e convivam entre si
de uma forma mais ou menos harmônica, tá? A gente sabe que não consegue ser tão harmônico assim, mas o ideal é que as três estejam ali presentes quando a gente fala em empreender, tá bom? E tá, certo, Débora, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai falar sobre as fases das empresas, tá? As fases que as empresas podem se encontrar, e aí vocês vão se identificar também em qual fase a empresa de vocês está. E depois a gente volta para lá no como fazer esse equilíbrio entre as nossas personalidades. Então, essas três fases, elas vão se dividir em infância, em adolescência e em maturidade, na fase mais madura. E o que é que a gente vai aprender aqui? Na infância, é muito fácil identificar. O empresário e a empresa são a mesma coisa. A gente reconhece uma empresa na infância porque, geralmente, todo o trabalho é feito pelo próprio dono, do atendimento à entrega. Isso aqui é muito comum, principalmente quem está começando agora. Então, quando a gente fala, né, nesse sentido da empresa ela ser um bebê ainda, a gente já visualiza aqui como é que ela está, mas ela começa a crescer um pouco, e aí você vai para outra fase, que é a fase da adolescência. A adolescência da empresa, ela começa no momento em que você decide pedir ajuda. Né? O administrador que existe em você, ele acorda, e o técnico adormece temporariamente. Né? É o que a gente chama de gerenciamento por abdicação. Esse gerenciamento por abdicação é quando você pega uma função e você se livra dessa função passando para outra pessoa. Tá? Depois a gente vai entender a diferença entre delegar e abdicar de uma função. Mas nesse momento aqui, na fase da adolescência, é assim que funciona. A pessoa, né, o dono do próprio negócio, ele vai ali abdicar da função e vai passar para frente. E a empresa vai crescendo, ele vai contratando mais pessoas e vai abdicando de outras funções também que ele já não gostava de fazer, então ele aproveita e já passa para frente. Só o que acontece nessa fase da adolescência? Em algum momento, vai ter, por exemplo, uma reclamação de um cliente. E aí você vai observar a reclamação daquele cliente. E aí você vai perceber que existem outras reclamações em outras áreas também. E aí o que é a cabeça do técnico, né? Ele volta aqui, ele acorda de novo e pensa, bom, se eu quero que seja feito bem feito, se eu quero ali meu serviço bem feito, eu vou fazer eu mesmo. E ele começa a pegar de novo várias funções que antes ele tinha passado para as pessoas que ele contratou. Então, vai chegando nessa fase da adolescência e ele vai precisar ali tomar uma decisão, que é ou voltar à infância, ou permanecer na adolescência, ou continuar crescendo. Né? E voltando a ser pequena, voltando ali para a fase da infância, o empreendedor ele vai demitir alguns funcionários, ele vai ter menos dor de cabeça, vai ter menos problema, mas ele vai voltar a ser técnico ali quase que tempo integral, ele vai acumular várias funções novamente. E aí, quando isso acontece, ele se torna empregado da própria empresa. Né? Ele já passa ali a ser empregado e é uma coisa que nós não queremos. Então, voltar para a infância não é tão interessante assim. Tá? Ninguém merece ter empregado, né? A gente ser o nosso próprio patrão, nesse sentido que a gente não tem garantia nenhuma. Então, a ideia é que você não volte à infância. E aí, mas se você resolve permanecer na adolescência, você vai crescendo e vai crescendo naquele caos. Né, sem conseguir administrar nada, aquela bagunça, cliente satisfeito, processos lentos dentro do negócio. Então, permanecer na adolescência também não é uma boa opção. E aí, o terceiro momento seria você conseguir passar para a próxima fase, que é justamente a fase da maturidade. Né? Que uma empresa madura ela é fundada sob uma perspectiva mais ampla, sob um ponto de vista mais inteligente. Ela não funciona por causa do dono, mas apesar da ausência dele. Nessa fase aqui existe planejamento, previsibilidade, visão de futuro. Então, se você resolve continuar crescendo, você tem que se perguntar, onde eu quero chegar? Qual o tamanho do capital que eu vou precisar? De quantas pessoas será a minha equipe? Elas estão fazendo o quê e como? Né? E aí você vai errar? Vai, com certeza. Mas um planejamento, qualquer que seja ele, é melhor do que nenhum planejamento. Né? Aquele clichê que todo mundo conhece. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar tá bom. Então, a gente tem que começar a entender essa diferença entre a empresa na adolescência, que na adolescência fica tudo ali ao acaso, né, vai acontecendo dia após dia, sem nenhum planejamento, e uma empresa na fase da maturidade, ela já tem ali um plano, uma visão, né, tem algo para ser feito. E é muito importante que vocês entendam que a ideia aqui é que a empresa ela não precisa se tornar madura,
ela pode já nascer madura. Né? Quando ele traz essas fases aqui, é porque é um cenário muito comum. A gente geralmente vê empresas ali na adolescência, principalmente. Mas o que o livro traz é que você pode começar maduro desde sempre. Né? Então, a ideia é que a sua empresa, mesmo que pequena, né, mesmo no cenário que ela se encontre, que ela tenha um planejamento mínimo. Tá? Não precisa ser um planejamento robusto, pegar ali todos os conceitos de administração, não. Mas que você tenha, pelo menos, um planejamento ali a curto, médio prazo, para saber onde você quer chegar com o seu negócio. Vocês estão conseguindo entender? Vocês conseguem visualizar em qual fase a empresa de vocês está atualmente? Alice, sim. Sim, está dando para acompanhar. A minha tá no período entre a infância e a adolescência ainda. Perfeito. Agora a gente vai começar uma parte mais técnica, tá? Daiane também consegue identificar, muito bom. Se eu tiver rápido ou se eu tiver difícil de entender, me sinaliza que eu dou uma acelerada, tá? Pelos meus pensamentos na fase da maturidade. Perfeito, Marcão. Realmente, eu que estou acompanhando o teu negócio, você está planejando, né? Você já está começando da forma correta, já tem um planejamento, já tem toda uma visão de como você espera que o seu negócio se comporte, né? Você já tem essa visão, isso é maravilhoso, já vai começar maduro. Mas quem não está ainda nessa fase da maturidade, esse aulão aqui, digamos assim, esse bate-papo, ele vai te dar um direcionamento, tá? Para começar a colocar a sua empresa nesse patamar de uma empresa madura, uma empresa com mais visão ali estratégica, tá bom? Então, vamos lá. A Revolução Taniquei é uma nova visão da empresa, né, que o autor traz. Ele fala o seguinte: o verdadeiro produto de uma empresa é a própria empresa. O que é que isso quer dizer? Que você deve olhar para a sua empresa como um produto, tá? Que você não deve focar naquele produto ou serviço que você oferece, mas entender que a sua empresa, ela vai ser o produto. Por que ele fala isso? É como se a sua empresa ela fosse uma franquia, tá? Ele quer que você visualize o seu negócio como se você fosse vender ele lá na frente. Por mais que você não vá vender o seu negócio, nem a sua empresa, você tem que tratar ela, do início ao fim, como se ela fosse uma franquia. O que a gente sabe sobre as franquias? As franquias, elas têm uns processos, né, dentro delas, e esse processo, ele se repete em toda a franquia, em qualquer lugar que você vá. Então, o curso do atendimento, ele é o mesmo, né, obviamente tem suas nuances, mas eles têm um padrão de processos ali dentro que são super interessantes, né, se você quer replicar o seu negócio. Então, quando a gente fala ali de quebrar esse mito do empreendedor, que é a pessoa que faz tudo dentro da empresa, está ali o tempo inteiro, e a empresa não funciona sem ela, é que você comece a tratar a sua empresa de uma forma que ela consiga funcionar sem você lá dentro, que é a lógica das franquias, né? Ela consegue funcionar sem o dono estar ali dentro, justamente porque existe essa parte dos processos. Então, a gente vai, né, com essa visão, a gente vai conseguir equilibrar aqui as três personalidades: o empreendedor, o técnico e o administrador. Tá? E aí, um momento coach para vocês. Não me julguem, gente. Eu gosto de coach também, às vezes. Grandes empresas não são criadas por indivíduos extraordinários, mas por gente comum que faz coisas extraordinárias. E aqui não é para cair de novo naquele mito do empreendedor, tá? Não é nesse sentido. O que a gente quer falar aqui é o seguinte: para gente comum realizar coisas extraordinárias, é absolutamente essencial um sistema, um modo de fazer, né? Aquele modus operandi ali, um processo que compense a disparidade entre a capacidade do seu pessoal e a capacidade que a sua empresa necessita para produzir resultados consistentes. Resumindo, os processos da sua empresa, eles vão ser capazes de serem realizados por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você contrate ali, ela não precisa ter o maior QI do universo, ela vai conseguir executar tranquilamente aquele passo a passo, né, aquele checklist. E nesse momento você precisa trabalhar pela empresa e não na empresa. E aí ele vai trazer algumas perguntas aqui. Vamos lá. Como fazer a minha empresa funcionar sem que eu esteja lá? Como fazer meu pessoal trabalhar sem que eu interfira constantemente? Como sistematizar a minha empresa de modo que possa ser copiada 5.000 vezes e que funcione tão bem quanto a primeira? Como ter uma empresa e, ao mesmo tempo, estar livre dela? Como dedicar meu tempo ao que eu gosto de fazer e não ao que eu tenho que fazer? E aqui parece muito distante da nossa realidade, mas eu vou trazer uns exemplos da minha empresa, que é uma eu-presa, ainda mais de serviço, consigo trabalhar dentro do meu escritório o mês inteiro,
E isso daqui eu consigo aplicar no meu negócio diretamente. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês começarem a entender que cada insight desse pode ser adaptado dentro da sua empresa. Por exemplo, quando ele fala como fazer a minha empresa funcionar sem que eu esteja lá. Nesse momento, eu tenho uma grande parcela do marketing da minha empresa, digamos assim, no meu Instagram, na minha rede social. Então, o que é que eu fiz? Quando ele falou lá no comecinho, não sei se vocês vão lembrar sobre abdicar uma função, né? Ali, se você se livrar da função por abdicação e não por delegação, o que é que ele quis dizer? O cara contratou uma pessoa, contratou um funcionário e falou, olha, toma, se vira, sua função é essa, pode fazer. Ele não delegou, ele não ensinou, ele não entregou um processo para aquela pessoa fazer aquilo dali. Quando eu penso nisso no meu negócio, o que é que eu, Débora, fiz? Eu preciso vender no Instagram. O Instagram é minha plataforma ali de vendas, é minha comunicação direta com o cliente, digamos assim. Então, eu primeiro me especializei, fiz um curso, a mentoria de comunicação e vendas. A Ingrid, inclusive, daqui a pouco entra aqui também. Me especializei para entender o que é que eu precisava fazer para vender bem no meu Instagram. Qual era o meu posicionamento, qual era o meu público-alvo, como o meu cliente ia comprar, como eu ia vender. Eu estudei aquilo dali. Depois que eu estudei, eu percebi que era coisa demais para eu, Débora, fazer. Eu não iria dar conta. E a minha empresa ela não funcionaria ali se eu não estivesse o tempo inteiro alimentando minhas redes sociais. Então, o que é que eu fiz? Eu entendi qual é aquela função, e você não precisa fazer isso em todas as áreas, né? Obviamente, a gente não tem condições de tempo nem dinheiro para se especializar em cada uma delas, mas conhecer o mínimo, o básico de cada área é importante. Então, eu conheci um pouco da área de vendas na rede social e deleguei a função. Hoje, eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram. Então, as minhas postagens, elas acontecem sem eu precisar estar presente lá. Então, eu tenho uma parte ali, um braço da minha empresa trabalhando sem que eu esteja presente. Entende que não é tão distante assim da nossa realidade aplicar o que ele vem falando no livro? Espero que vocês estejam captando aqui. Outra coisa, sistematizar a empresa, né? Como é que a gente faz aqui, padronizar? Parece também muito distante. Mas, por exemplo, eu e a Alice está aqui na chamada também, a gente está fazendo um projeto paralelo, né? Nós nos juntamos, somos gestoras financeiras, estamos fazendo um projeto paralelo juntas. E a gente está chegando numa fase que a gente precisa padronizar as respostas para os nossos clientes e a gente precisa padronizar também as dúvidas que eles vão tendo. Então, se você conhece o público-alvo, por exemplo, conhece a clientela, você já sabe quais são as possíveis dúvidas para contratar o seu serviço ou para comprar ali o seu produto. Então, a gente já está elaborando respostas que vão ser respostas padrão para quando surgirem aquelas dúvidas dos nossos clientes. Isso também é padronizar um processo. Tipo, dentro do meu negócio, também organizo ele no Notion. É uma plataforma que a gente tem aqui de organização. Se hoje, Débora, não conseguir trabalhar no mês, eu consigo pedir a Alice, por exemplo, para vir para a minha empresa, eu vou dar um login a ela vai conseguir enxergar o passo a passo que precisa ser feito. Né? Dia de segunda-feira, dia de terça, o que mensagem mandar, o que pedir. Então, é muito disso que ele vem falando. Se você tem uma empresa de venda, você vende um produto online, o cliente te manda a mensagem, você tem aquele padrão de como responder, de mandar um catálogo, de dar opção de pagamento. Tudo isso é padronizar o seu negócio. A ideia é que qualquer outra pessoa que venha ali depois consiga executar aquele serviço que você faz, aquele trabalho que você oferece. Marcão falou aqui, já captou bem. Show. Perfeito, Marcão. A ideia é essa. Inicialmente, eu entendo que a gente não tem grana, né, para conseguir delegar todas as funções. Mas aí já vem uma questão da parte financeira, de você entender quais são as suas prioridades, para que você comece a delegar ali um pouquinho do seu dinheiro, do dinheiro da sua empresa, para conseguir, né, delegar aquelas funções. Mas aqui eu preciso que vocês entendam também que é uma questão muito de mentalidade. A gente está trabalhando a mentalidade para, assim que possível, a gente conseguir colocar para jogo tudo isso que a gente tem aqui de informação, de conhecimento. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a empresa aqui, quais são as 3 atividades que aparecem nesse momento para a gente começar a implantar essas coisas. Primeira delas, inovação. Segunda, quantificação. E a terceira, orquestração. Vamos entender aqui o que quer dizer cada parte dessa, tá bom? Quando a gente fala aqui de inovação, a criatividade, ela pensa coisas novas. A inovação faz coisas novas. Então, a pergunta-chave da inovação é sempre: qual a melhor maneira de fazer isso? Qual a melhor forma de oferecer esse serviço? Como eu posso melhorar esse processo?
como eu posso melhorar esse produto? Essas são as perguntas que a inovação, ela pede. Né? Então, quando a gente fala assim de inovação, geralmente o pessoal acha que inovação está muito ligada à tecnologia, né? Inventaram um computador novo, inventaram um celular novo. E não. Inovação é fazer a mesma coisa de uma forma melhor, diferente, mais célere, mais rápida, mais ágil, digamos assim. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que sempre que um cliente entra na sua loja, você fale: oi, bom dia, posso te ajudar? E aí você percebe que quase nenhum deles gosta dessa abordagem. Então, você vai trocar a abordagem. Ao invés de falar: oi, posso te ajudar? Você vai falar: oi, bom dia. Nossa, que roupa legal, você é muito estiloso. Adorei. Ainda o esmalte combinou com a bolsa, maravilhosa. E aí você percebe que o seu cliente sorri. E ele te responde de volta, ele já fica um pouco mais aberto ali para você. Então, você já começou a inovar na forma de atender. Você já entendeu que essa nova forma de abordagem te dá um pouco mais de abertura. E aí, digamos que você vai experimentando e aí você percebe que, quando atende o seu cliente, você pergunta algo da vida pessoal dele, por exemplo: oi, bom dia, tudo bom? Você mora aqui mesmo? Você parece turista. O cliente: não, eu sou daqui. E aí vai desenrolar ali uma conversa. Você começa a perceber que perguntar algo pessoal é muito mais interessante do que fazer um elogio, por exemplo. Então, você já inovou na sua forma de abordagem, você já inovou na forma como você vende para o seu cliente. Isso é inovação também, tá? Não é só fazer um computador novo, não. Então, sempre tenho essa pergunta: qual a melhor maneira de fazer isso? Como eu gasto menos tempo para fazer a mesma coisa? Ou como eu consigo mais resultado fazendo isso daqui? E a gente vem para a parte da quantificação. Sem números, você não sabe onde está e muito menos onde vai chegar. Falo isso sempre, hein? Quem é meu cliente aí de gestão financeira sabe que eu falo muito sobre isso, sobre dados, sobre a importância dos números no nosso negócio. Então, com os números, a sua empresa ela vai adquirir um significado totalmente novo. Né? Ela vai se encher ali de possibilidades. Por quê? Quando a gente fala de quantificação, eu estou falando o seguinte: eu preciso que a gente pegue ali, né, nosso experimento dentro da empresa, por exemplo, esse de atendimento. Então, você vai quantificar como? Você tem lá, de 10 clientes que entraram, você abordou com oi, posso ajudar. Desses 10 clientes, 7 se afastaram. E aí você vai testar o segundo ponto. Vai fazer um elogio ali genuíno. Oi, tudo bem? Gostei da sua roupa, do seu estilo. Dos 10 clientes que entraram, só 5 se afastaram. Opa, essa abordagem é melhor. Aí você aborda perguntando algo da vida pessoal. E de 7 clientes, só 3 se afastaram. Entende? Então, isso é quantificar. Isso é ter números para conseguir te provar que aquela inovação, ela é melhor, ela é mais eficiente. Então, essa é a parte da quantificação, tá? Quando ele fala de orquestração, é a eliminação da escolha no nível operacional da empresa. A liberdade de ação, ela é inimiga da ordem, da padronização e da qualidade. O que ele quer dizer é que a orquestração ela é justamente você manter um padrão do que funciona, né, e fazer as pessoas repetirem esse padrão. Porque se você dá a liberdade ali, por exemplo, você contrata um colaborador hoje, você dá liberdade ali para ele fazer como ele quiser, vai virar bagunça. Né? É óbvio que isso daqui não é para você engessar, porque é impossível, a gente não é robô. Mas é padronizar para que as nuances elas não sejam tão significativas. Né? Para o cliente que chega hoje, ele tem uma experiência tão boa se ele voltar daqui uma semana, se ele voltar daqui a um mês. Então, essa orquestração é meio que um checklist mesmo, de você ter ali um passo a passo para que as coisas dentro da sua empresa elas sejam padronizadas, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês? Vocês acham que tá ok? Estão conseguindo entender? Alice levantou a mão, quer falar? Ou levantou sem querer? Acho que levantou sem querer. Sim, tá ótimo. Tá fazendo sentido. Show. Né? Se vocês me derem um feedback, eu fico aqui nervosa, viu, gente? Fala aí comigo. Olhando para a câmera aqui sozinha. Mas perfeito. Então, quando a gente fala aqui, né, nessa questão de todos esses, tanto a inovação, quanto a quantificação, quanto a orquestração, é para que vocês tenham isso dentro da empresa de vocês. E aí, uma vez orquestrado, né, se um funcionário, um colaborador, ele chega ali te dando uma sugestão, por exemplo, Débora, eu senti que quando a gente fala o nome do cliente antes de perguntar algo sobre a vida pessoal dele, ele dá uma resposta melhor, ele consegue se soltar mais, ele se sente mais importante. Falou, nossa, beleza, então vamos quantificar aqui. A gente vai experimentar, falar o nome do cliente antes,
A gente vai quantificar, ver se realmente foi efetivo, e se realmente foi melhor, a gente coloca ali como uma nova inovação, como um novo processo do nosso negócio, tá? Então, a partir do momento que você tem essa inovação, quantificação e orquestração, você precisa elaborar agora a estratégia da sua empresa. Isso vai depender muito da sua mentalidade, do seu comportamento. Por quê? Nesse sentido aqui, a gente precisa entender qual é o objetivo geral da empresa, né? Onde você quer chegar ali, de fato, com o seu negócio. E aí o autor, ele fala que a gente precisa descobrir o nosso objetivo estratégico, que é justamente os caminhos que nós vamos percorrer para conseguir alcançar esse objetivo geral. E aí ele vem para esse ponto aqui. Ele pergunta esse livro: em que tipo de negócio eu estou? Em que tipo de negócio você está? Se eu perguntasse a vocês agora qual o tipo de negócio que vocês estão, qual o tipo de negócio que vocês estão inseridos no sentido de nicho, qual é a área que vocês trabalham, vocês responderiam o quê? Fala para mim no chat, por favorzinho. Tô fofa hoje. Vocês estão me ouvindo? Qual o tipo de negócio que vocês estão? Qual o nicho que vocês se encontram? O que é que vocês vendem para o seu cliente? Ninguém. Show. Automobilismo, consultoria, cosméticos. Perfeito. Muito bom. Segundo o autor, se alguém vai responder, artesanato. Ótimo. Segundo o autor do livro, essa resposta ela acaba sendo uma resposta incompleta. Por quê? Ele fala que a mercadoria é aquilo que o comprador leva, concretamente, e o produto é aquilo que o comprador sente em relação à empresa. Então, qual é a emoção que, Marcão, no meu caso, será pelo padrão de qualidade? Marcão entendeu aqui, acho que Marcão entendeu. Se foi isso que você quis dizer, Marcão, show. Qual a emoção que você está vendendo para o seu cliente? O que é que ele sente quando compra de você? Então, o seu produto é a sensação que você causa no seu cliente. É por aí que a gente tem que ir para conseguir desenvolver um negócio mais interessante. A ideia do autor é essa. E aí ele vai trazer algumas estratégias, tá? Organizacional, de gestão, de pessoal, de marketing e de sistemas. Essa parte aqui é a nossa última parte da nossa conversa, e ela é bem rapidinha, mas ela vai dar vários insights aí para vocês, tá bom? Vocês estão acompanhando? Marcão, entendi. É isso. O que você vende, né? No seu caso, você sempre me falou isso. O que você vende é o padrão de qualidade, né? Você vai vender ali uma segurança para o cliente de que tudo que você está oferecendo está muito bem feito, está muito bem ali higienizado e tudo mais. Perfeito. Muito bom. Então, vamos lá. Estratégia organizacional. Quando a gente fala de estratégia organizacional, é o seguinte: sem um quadro de organização, tudo fica ao sabor da sorte, dos sentimentos, da personalidade e da boa vontade das pessoas. Ou seja, isso aqui acontece muito quando a pessoa trabalha com um sócio, quando ela consegue fazer ali um negócio com um amigo, com um namorado, enfim. Quando ela consegue... Quando ela faz essa sociedade, por exemplo, geralmente eles não têm as funções muito bem divididas, ali muito bem orquestradas, digamos assim. Vão fazendo o que tem que fazer, um pega uma função, outro pega outra tarefa, eles ali ficam mais misturados, vai fazendo o que dá. E às vezes rola muita confusão, porque um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, eles querem opinar na tarefa um do outro. Então, a organização desse quadro de funções, ela é muito, muito, muito importante dentro de um negócio. E, inclusive, se você for uma empresa, tá? É muito importante que na sua cabeça você tenha ali separadinho quais são as suas funções, o que cada personalidade tem que fazer. Olha, hoje eu tenho que organizar tal coisa, amanhã eu tenho que pensar numa estratégia X, tal dia eu preciso ser o técnico aqui, eu vou executar tal função, tal tarefa. Então, isso aqui cabe tanto para a galera que trabalha sozinha no negócio, como o pessoal que já tem um quadro de funcionários, tá? Ou que já tem uma sociedade. É muito importante que as tarefas sejam muito bem divididas, tudo muito esclarecido, para que não ocorra essas confusões, tá? Inclusive, é importante ter hierarquia no negócio, né? Você já tem um quadro aí de funcionários maior, já conta com um gerente, com um pessoal que já tem ali essa hierarquia. É muito importante ela estar muito bem estabelecida, muito bem sinalizada, para que as pessoas saibam
quem é que vai dar ordem, quem é que vai obedecer, quem tem que fazer o quê. Isso tem que estar muito, muito orquestrado, muito bem feitinho, tá? Estratégia de gestão. Basicamente, juntar tudo que você inovou, quantificou e orquestrou em listas, para que as pessoas cumpram o passo a passo. Lembra que eu falei do checklist? É basicamente isso daqui. Digamos que você tem uma pousada e, né, a pessoa que vai limpar os quartos, ela precisa de um processo, ela precisa de um checklist. Por exemplo, entrar no quarto, recolher lençóis, verificar se algo na geladeira foi consumido, dentro do banheiro, limpar assim, 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 colocar shampoo, condicionador, sabonete, trocar toalha. Ela tem que ter um passo a passo. Então, se esse passo a passo existe, é muito mais difícil que dê errado aquela limpeza, né? Que saia alguma coisa fora do padrão. Porque o cliente que chega depois, ele vai ter uma experiência ali padronizada, de sempre chegar naquela pousada, naquele hotel, e tá tudo muito bem organizado, toalhas no local, shampoo no local, tudo muito bem organizadinho ali. Então, a ideia é bem essa, né? De fazer esse checklist para que qualquer pessoa que venha limpar aquele quarto, aquela pousada naquele dia, ela faça aquele processo, ela consiga entregar ao cliente a mesma experiência padronizada. Tá? Estratégia de pessoal, ou seja, criar e gerenciar processos. Isso. Muito importante criar. E assim, pode ser um passo a passo de 3 passos, sabe? Responder, dar um sorriso, abrir a porta. Isso já é um processo. Isso já é uma padronização do seu negócio, entende? Estratégia de pessoal, vamos lá. É a estratégia que você vai utilizar para que as pessoas que trabalham na sua empresa se mantenham motivadas. Isso aqui é para quem tem equipe, né, para quem trabalha com bastante gente. É muito importante que você trate ali a sua empresa, né, para o seu funcionário, para o seu colaborador, com degraus de conquistas, né, para que ele entenda, para que ele esteja sempre lembrando que ele vai ganhar algo, né, que ele está fazendo um trabalho ali interessante, é diferente, ele vai ser reconhecido, por exemplo, ele vai ganhar algum brinde, vai ganhar alguma coisa diferente. Eu me desconcentrei com barulho, desculpa. Então, essa estratégia de pessoal é você manter a sua equipe motivada, né? Sempre oferecer alguma coisa diferente para que eles sempre se lembrem disso, né? É função do gestor, inclusive, lembrar ali a equipe do porquê que ela está trabalhando, quais são os objetivos pessoais dela, quais são os objetivos da empresa, qual é a visão que a empresa tem, né? Qual é o propósito da empresa. É muito importante que a sua equipe esteja sempre sendo relembrada do porquê ela exerce aquele trabalho e qual é o objetivo da empresa, né, para com os consumidores finais, tá? Estratégia de marketing. Quando ele fala estratégia de marketing, ele fala o seguinte: quando se trata de marketing, os seus desejos perdem importância. O importante é o que o cliente quer. Quando você sabe quem é o seu cliente, você consegue determinar por que ele compra. Então, quando ele fala da estratégia de marketing, é porque a sua empresa ela tem que estar alinhada, né, do jeito que ela se comunica, pode ser na rede social, pode ser pessoalmente, no espaço físico. Toda a comunicação da empresa ela precisa estar alinhada com o cliente, né, com o cliente que você sabe que é o seu cliente ali alvo, e para você conseguir deixar tudo um alinhado. Quando você consegue alinhar as expectativas do seu cliente com o que você oferece no seu negócio, ele compra de você. Simples assim. Se você não consegue alinhar as expectativas do seu cliente com a sua empresa, ele não vai comprar de você. Então, essa questão do marketing é que você entenda profundamente o seu cliente. Gente, é óbvio que esses capítulos aqui, eles são imensos dentro do livro. Eu estou dando um resumo aqui para vocês terem vontade ali de ler o livro. Mas aqui já vai dar um geral do que tem dentro dele, tá? Essa parte do cliente, ele fala muito bem sobre essa importância de conhecer a fundo o seu cliente, tá? Estratégia de sistemas. Quando a gente fala de estratégia de sistemas, a gente fala sobre sistema rígido, maleável de informação. Parecem nomes chatos, difíceis, mas eu vou explicar aqui rapidinho para vocês entenderem. Quando a gente fala de sistema rígido, é a parte física do nosso negócio, tá? Eu acho que vocês estão me ouvindo bem? Vi travadinha ali. Esqueci. Parte rígida do nosso negócio. Vale. É a parte física. Por exemplo, hoje eu estou aqui nesse fundo branco. Por conta da claridade, eu resolvi sentar aqui. Mas se vocês me acompanham no Instagram, geralmente o fundo são os livros. Tem nichos aqui, tem alguns livros que estão atrás de mim. É a parte física rígida do meu negócio, né? A gente vai ornando ela como a gente achar ali que vai ficar melhor. Para mim, os nichos com os livros são interessantes porque remetem ali o que eu faço, para mim tá interessante. Ou então minhas modos aqui, miniatura, são parte rígida do meu negócio, decorativa e tudo mais. Se você tem um espaço físico, a forma como você coloca as cadeiras, os bancos, as mesas, os quadros, tudo isso é a parte rígida do seu negócio. E existe estratégia para isso também, né? Para ali, principalmente para a experiência do cliente,
para a percepção do cliente sobre o seu negócio. Quando a gente fala de sistema maleável, a gente está falando sobre o campo das ideias, digamos assim. Então, o seu processo de vendas, de dar um oi, boa tarde, fazer um elogio sincero, né, e levando o cliente ali, mostrando o produto, isso é um processo de vendas. Essa é a parte das ideias, então a gente chama de sistema maleável. E a gente vem para o sistema de informação, que é pegar tudo isso, o rádio e o software, a gente fala assim, né, o rádio é a parte sólida ali, o software é a parte das ideias, juntar todo mundo para que você tenha informações. Informações de quê? Né, aquela quantificação de ver o que funciona melhor. Às vezes, no espaço físico, a forma como o sofá do seu negócio está posicionado não é interessante para o seu negócio. Às vezes, o sofá, ele está ali, o cliente senta e ele não consegue visualizar, por exemplo, outros serviços que você oferece aqui, à sua direita, que acontecem no seu negócio. Então, talvez você posicionar o seu sofá na diagonal vai fazer com que o cliente que esteja esperando ser atendido, ele consiga visualizar outros serviços, ele pode comprar mais de você. Estão conseguindo entender? Estou sendo o mais simples aqui possível. Show. Então, os sistemas, quando ele fala de sistemas, ele quer falar sobre isso. Então, eles estão aqui interligados, né? Eu preciso que você entenda que cuidar de um setor da empresa, como se ele fosse independente dos outros, é péssimo. Tá? Tudo está muito interligado, tudo está muito juntinho. Então, toda essa parte da parte física, ela está ligada à parte estratégica, à parte de atendimento, à parte da informação. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Tá? Certo, Marcão? Tranquilo. Então, aqui é um resumo, tá? Nosso trabalho, ele é um reflexo do que somos. Se nós somos negligentes no trabalho, é porque somos negligentes por dentro. Se nós somos lentos no trabalho, é porque somos lentos por dentro. A tarefa mais humilde, ela se transforma em obra de arte quando feita por um artista. O trabalho não é feito fora de nós, mas dentro. Nosso modo de trabalhar reflete como nós somos por dentro. Esse trecho aqui do livro, ele nem é o final, tá? Ele é um meio do livro, assim, e é uma conversa entre um gerente e um vendedor sendo contratado, e o gerente traz essa fala para o colaborador que está chegando ali no negócio. E isso me toca muito, porque eu acredito muito nisso. Né? Por mais, quando a gente é um espelho do nosso negócio, né? Quer dizer, o nosso negócio é um espelho de quem nós somos. Acaba sendo ali quase que uma coisa só. Por mais que a gente saiba que tem que separar, mas eles estão muito interligados, né? Quem a gente é, com o serviço que a gente oferece, o produto que a gente vende, está tudo muito interligado. Então, é muito importante que a gente se organize internamente para que isso reflita no nosso negócio. E a gente precisa, né, se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que mudar, de fato, a forma que a gente vem trabalhando. Se desse jeito, tá bom, mas pode melhorar, então vamos mudar alguma coisa, vamos mudar algum processo, vamos inovar de alguma forma, né? E lembrando que a inovação não necessariamente é a tecnologia, mas a gente pode inovar de maneiras diferentes no nosso negócio para que a gente consiga resultados melhores. Então, eu sempre visualizo essa questão de, nossa, somos uma pessoa só, a gente é uma pessoa só, mas temos várias funções, somos vários, e um é empreendedor, administrador, a gente também é o técnico ali, a pessoa que executa. Como é que a gente faz para dar conta de tudo isso? Basicamente, a gente não vai dar. A gente não consegue dar conta de tudo. Mas a gente vai conseguir dar atenção ao que precisa de mais atenção naquele momento. Né? Quando você começa a organizar o seu negócio, você vai dando ali prioridades. Nossa, esse mês eu preciso dar voz ao meu empreendedor. Então, eu vou focar um pouco mais nisso. Ou não, esse mês eu preciso dar foco aqui, preciso dar voz à minha personalidade técnica. Então, vai ser ela esse mês. Nossa, essa semana aqui eu preciso do administrador. Tenho que sentar e organizar. Então, eu vou dar voz ao administrador. Né? Que a gente consiga encontrar esse equilíbrio e que a gente consiga fazer essas mudanças de forma gradativa para que a gente consiga ver resultado. Né? Porque ninguém quer trabalhar, batendo cabeça e nesse mito aí do empreendedor que a gente tem que viver na loucura, que não pode parar, que se parar a empresa para também. Então, que a gente vai desmistificando isso dessa forma, né? Criando processos, criando formas de que a nossa empresa consiga trabalhar, operar, sem que a gente esteja lá dentro, sem que a gente seja empregado do nosso negócio. Gleison levantou a mão, pode falar. Olá, é só um comentário sobre essa mensagem aí que fala que a empresa representa o que nós somos por dentro, né? E aí eu vi um post, um recorte de uma fala de Rick Chester, que é um empreendedor e tal, Sim. mentor de uma galera aí,
E ele fala sobre um fato que é muito comum, mas não é regra geral, assim, né? É bastante comum o lance de as pessoas que estão próximas a nós não comprarem da nossa mão. É muito mais fácil você vender para uma pessoa que você não conhece do que para um parente seu, para um amigo, um vizinho e tal. Só que aí eu comentei lá e isso deu um rebu na publicação, porque eu Polêmica. falei que comigo funciona de uma forma diferente. E as pessoas, os meus melhores clientes são meus amigos, são pessoas próximas, são pessoas que convivem comigo. E eu acho que isso se deve ao fato de, justamente, da empresa ser esse espelho. A gente passa uma imagem, né, a forma como você se comporta, a forma como você conduz a sua vida ali, é justamente dar essa impressão para as pessoas. Pô, o cara é tão responsável no cotidiano, é lógico que eu posso confiar a minha compra, seja lá produto ou serviço, naquela pessoa. Então, acho que essa mensagem é super válida e faz todo sentido. E termina gerando um conflito com essa visão, né, de que você é mais provável você vender para alguém que você não conhece. Claro, acontece, porque o Ah, marketing está aí para isso também. Mas o marketing pessoal, eu acho que vende muito, muito mesmo. entendi. Concordo. Faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Eu também. Eu tenho grandes amigos que compram meu serviço, né? Que trabalham diretamente comigo. E essa sua fala me remeteu a isso. Né? A gente tem aquele lado da galera que não quer comprar porque não dá valor ali ao outro, mas também tem essa parcela que, por nos conhecer, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos ali fora empreendedor, fora empresário, entendem que se a gente é daquela forma, a nossa empresa tende a ser do mesmo jeito, né? Confiável também, segura, enfim, a depender da imagem que a gente passa ali no nosso dia a dia. Muito bom, obrigada pela partilha. Marcão comentou aqui também, eu concordo plenamente, pois eu acredito muito na parte carismática de cada um. Show, Marcão. Carisma vende. Mais alguém quer comentar? Mais alguém quer escrever alguma coisa? Levantar a mão? Ainda comentando, né, gente? Bom dia aí, que eu ainda não falei. Bom dia, Dai. Ainda comentando sobre isso, né? Sobre esse atendimento, né? E essa presteza, assim, para fazer a entrega o mais rápido possível, né? Pensando em produto que é o meu nicho, a gente também pode renegociar, né? Prazos, a gente pode, caso a gente esteja cheio demais, porque acontece eventos que precisa mais da gente, a gente às vezes, por ser só você por você, às vezes fica um pouco abafado, e aí eu acho que entre esse contato com o cliente de poder renegociar prazos, né? Isso funciona bem comigo. Quando eu faço, eu sinto que o cliente ele está tendo atenção, né? Ele está sendo importante ali para você, né? Que ele é importante, mas ele precisa reconhecer isso, não ser deixado de lado, né? Negligenciado de alguma forma. Então, esse contato para dizer, olha, hoje não deu para te entregar, mas como sem falta, amanhã você vai ser a primeira entrega que eu vou fazer. Então, ele se sente importante assim que ele tem que se sentir mesmo. Perfeito. E isso aí vai muito do que você vende, né? Qual a sensação que o cliente tem quando compra de você, quando compra da Dani Loja? Né? Essa sensação de que está sendo ali realmente especial, sendo bem assistido, né? Uhum. O que não vai ter numa loja grande, né? Eles não vão ter essa atenção, assim. Muito difícil, né? Não é que não tem, às vezes é difícil. Sim, sim, perfeito. Mais alguém quer comentar, gente? Teve o pessoal que chegou depois, ficou gravado, tá sendo gravado, eu vou encerrar e eu passo o link para vocês pegarem do começo. Então, encerramos aqui. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Para mim foi uma experiência muito boa, né? Uma novidade. Eu quero fazer disso um hábito para que a gente sempre tenha essa troca, né? Para trazer aqui algum conhecimento. Resumir um livro aqui em 40 minutos não é fácil, ainda mais eu que falo muito, tagarelo. Mas eu espero que tenha dado algum insight para vocês. Obrigada, Ingrid. Vou passar para vocês. Obrigada, Alice. Mas já que é segunda-feira, todo mundo ocupado. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas não saiam da sala, não, tá? Que eu tenho alguns avisos para dar a vocês rapidinho. Segura aqui. Deixa eu só encerrar a gravação. Obrigada, Juliana. Obrigada, Alice. Gente, como é que encerra?
Peraí. Tô descobrindo aqui, sendo mordida. Pronto.